O episódio começa com 3 cientistas se deslocando para uma praia. No caminho, Steven conta a eles sobre um corpo gigante e nu que apareceu por lá. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos! Neste vídeo, vamos recapitular o 8º episódio da 2ª temporada da série de animação chamada Love, Death and Robots, cujo episódio é O Gigante Afogado, de 2021. Então, bora pro recap! Uma grande tempestade que ocorrera no oceano no dia anterior acabou por levar o cadáver de um gigante para a costa. Os pescadores locais, impressionados com aquilo, avisaram as autoridades, mas elas se recusaram a acreditar na história de um gigante. Porém, muitas pessoas ficaram sabendo e começaram a visitar a praia e espalhar histórias sobre o corpo do gigante. Então, os cientistas decidiram visitar o local. E assim, Steven e seus colegas, que no começo não acreditaram em ninguém sobre o gigante morto, agora estão bem na frente dele. Centenas de pessoas estão ao redor do cadáver, com receio de encostar nele, pois não sabem se é seguro. Os colegas de Steven calculam meio por cima que ele pesa aproximadamente 80 toneladas. Steven diz que o grande tamanho do seu corpo e do seu rosto prejudica a avaliação sobre sua idade, mas, julgando pelas linhas de expressão em seu nariz e boca, ele acha que o gigante era um jovem calmo e tranquilo. Eles vão analisando e contornando o corpo do gigante. Steven para em frente à palma da mão do gigante, a qual formou um pequeno lago com peixinhos nadando. Ele diz que está completamente surpreso com o fato de existir um gigante, além, é claro, do tamanho dele. Ele compara a multidão na praia com o gigante e conclui que eles são apenas cópias imperfeitas e insignificantes daquele ser. E, enquanto Steven está paralisado olhando para a criatura, seu colega resolve subir no peito do gigante, e então ele faz sinal para as outras pessoas indicando que é seguro se aproximar. As pessoas rapidamente vão até o corpo e começam a subir nele. Alguns dizem que o corpo é emborrachado e inflável, como um balão. Nesse momento, até as crianças sobem para brincar no peito do gigante e começam a estragar sua pele, já em decomposição, com seus tênis. Steven prefere não tocar e nem subir nele, então ele e seus colegas ficam só fazendo anotações em seus cadernos e olhando de longe. Não demora muito e as pessoas logo perdem o interesse no gigante falecido, e todos retornam para suas casas. Após 3 dias, Steven retorna à praia e, devido ao seu grande fascínio pelo gigante, a ele fora atribuída a função de estudá-lo e vigiá-lo. Então ele aceita e diz que não se incomoda em ficar de olho em uma pessoa morta, pois, na sua opinião, aquele gigante está mais vivo do que as pessoas ao seu redor. Enquanto algumas pessoas estudam como cortar seu fêmur e algumas crianças brincam sobre o peito do gigante, Steven apenas observa, e naquele momento ele vê que o corpo do gigante não tem dono. No outro dia, Steven volta à praia somente no final da tarde, pois nesse horário já não haveria ninguém por lá. Mas, ao chegar na praia, ele percebe que o cadáver já está se decompondo e começa a ficar em péssimo estado. Uma garota ainda está sentada na orelha do gigante, usando-a como cadeira reclinável. Steven olha para o rosto do gigante e percebe que, devido à decomposição dos tecidos, já não tem mais aquela aparência jovem. Ele imagina que a causa disso é o inchaço dos tecidos devido ao longo período que ficou sob a água. Um caranguejo solitário sai da boca do gigante e o cientista afirma que o corpo logo irá se decompor por completo. Então, finalmente ele toma coragem e sobe no corpo do gigante. Sobre o peito dele, ele vê um castelo de areia, provavelmente feito por alguma criança. E na próxima cena, podemos ver que um dos seus braços já está se decompondo, pois fora cortado e levado pelas pessoas. Seus olhos também estão parecendo embaçados devido à decomposição. Steven olha para eles e fala sobre o momento de solidão que está enfrentando. No outro dia, Steven retorna ao local e agora ambos os braços e sua perna direita foram cortados e estão se decompondo mais rapidamente. Então, Steven caminha ao redor do cadáver e vê adolescentes vandalizando o corpo do gigante com pichações. Ele fica extremamente desapontado com o fim daquela criatura e, vendo aquilo tudo, acredita que a criatura é como um humano, também é vulnerável. Já no outro dia, Steven fica completamente aliviado, pois as pessoas cortaram a cabeça do gigante, e isso faz com que ele não pareça mais um humano. Enquanto ele observa de longe, os pássaros se alimentam com a carne do gigante. Depois disso, ele decide não ir até a praia por várias semanas, e quando ele decide voltar para a praia, ele percebe que o gigante já não é mais o mesmo, pois qualquer aparência de humano já fora consumida pela decomposição do
corpo, e somente o que resta são as entranhas daquele corpo em decomposição. Agora, meses depois, as pessoas não têm mais interesse no gigante, e os pedaços de seu corpo estão espalhados pela cidade, principalmente seus ossos, que são usados como enfeites. Dias depois, Steven passa por uma casa abandonada, na qual ele vê o crânio do gigante. Ele pensa que as outras partes do corpo do gigante, como nariz e orelhas, devem estar mumificadas e expostas nos bares da cidade. E nesse momento, ele percebe que enquanto as pessoas têm boas lembranças do gigante, expondo as partes de seu corpo, ele só tem lembranças de seus intestinos se decompondo. Na cena seguinte, é mostrado que as genitálias do gigante foram cortadas e estão expostas no museu de um circo. Steven conta que o negócio do gigante ocupa uma tenda inteira, mas é erroneamente exibido como sendo de uma baleia. Steven diz que as pessoas que puderam ver o gigante apenas têm em suas memórias que ele era um monstro marinho. Só que, para ele, o gigante ainda está vivo e ele sonha quase todo dia com ele ressuscitando. Em seus sonhos, o gigante vagueia pela cidade, recolhendo as partes do seu corpo antes de retornar ao mar. O enredo desse episódio tem sentido figurado, mas traz lições profundas em cada uma das cenas. É claro que cada um interpreta à sua maneira, mas a maioria acredita que Steven é o próprio gigante, pois ele sente a dor do gigante quando ninguém mais a sente, e o gigante pode estar tentando se comunicar através dele. Além disso, a própria maneira como Steven descreve os vários estágios da decomposição do cadáver e a dor que ele sente sugerem que é ele quem está passando por isso. Steven, que é o narrador, acompanha cada detalhe da decomposição do corpo do gigante. Ele diz que esse é o caminho natural da vida, mas depois percebe as pessoas cortando e amputando partes do seu corpo como se fossem uma mercadoria. E isso mostra a todos como os humanos, obviamente sem generalizar aqui, são consumistas e capazes de qualquer coisa para tirar proveito próprio, seja no que for, e que isso hoje em dia, infelizmente, é considerado normal por muitos. Durante o desenrolar do episódio, Steven se pergunta o que de fato é ser um humano, e se nós de fato somos humanos. Por exemplo, ele mesmo, enquanto o cadáver do gigante tinha cabeça, olhava para ele como um humano, assim como as pessoas ao seu redor. Mais que isso, ele achava o gigante mais humano do que as pessoas pulando e escorregando sobre o seu corpo. Porém, após o gigante ter a cabeça arrancada, Steven perdeu o encanto por ele, o enxergando apenas como um corpo em estado de putrefação. Durante o episódio, é impossível saber de onde o gigante veio ou quem ele é. Na verdade, o episódio mostra mais uma comparação entre os sentimentos de Steven e das outras pessoas em relação ao gigante. Até mesmo no livro, J.G. Ballard termina falando sobre a genitália do gigante sendo exibida no circo. Isso mostra o quanto o gigante foi humilhado por seres insignificantes, mesmo após sua morte, e do que as pessoas são capazes de fazer para tirar proveito, mesmo em detrimento alheio. Outro fato mentiroso, no circo, sua intimidade exposta era anunciada como sendo de uma baleia, e os ossos de seu corpo serviam de enfeite para o povo. E a partir daí fica fácil ver que aquele ser magnífico, mesmo sem vida, não teve nenhum respeito por parte dos ditos humanos. Porém, o próprio Steven diz que as partes do corpo do gigante, usadas para obter lucro ou para servir de mero enfeite, são as únicas coisas que ainda relembram as pessoas do quão magnífico era o gigante, e que apesar de ele ter mais admiração por aquele ser do que qualquer pessoa, a memória que ele tem do corpo dela em decomposição nunca será capaz de transmitir a grandeza daquele ser como as partes preservadas de seu corpo transmitem. No fim de tudo, aquele ser era apenas um mito, antes de ser levado para a praia pela tempestade, e as pessoas puderam vivenciar esse acontecimento histórico, mesmo que por poucos dias, e mesmo assim, acabaram esquecendo tão rápido quanto ele apareceu, o tornando novamente um mito. E uma das lições que fica é que nós, assim como o gigante, um dia também partiremos, e vamos existir apenas nas memórias das pessoas que nos conheceram, e depois disso, essas memórias também desaparecerão, e então, simplesmente não existiremos mais. E é isso aí, galerinha. Se você já assistiu esta série ou este episódio, deixe seu comentário sobre o que achou, e não esqueça, deixe seu like e inscreva-se para ajudar o canal. Pessoal, muito obrigado por assistir, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!